Referência, o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, a FAPEAL, ele que é representante do Estado no Comitê Científico do Nordeste. Então, com muito prazer, a gente recebe no programa Tribuna Livre de hoje o professor Fábio Guedes. Professor, muito obrigado aí pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre. Bom dia. Bom dia, Álvaro Guimarães. Bom dia a todos da Rádio Atlântica FM São Miguel dos Campos e também bom dia a todos os ouvintes e os espectadores do programa Tribuna Livre. É um prazer, uma satisfação estar aqui logo cedo conversando com todos vocês da parte sul do estado de Alagoas. Certo. Professor, o senhor faz parte, o senhor representa o governo do estado no Comitê Científico do Nordeste, né? Então, eu gostaria que a gente falasse, se eu pudesse explanar um pouco o consórcio, que eu sempre falei aqui muito positivamente, que é importante trabalhar junto todos os governadores do Nordeste, e especificamente o que é esse Comitê Científico, né, do Nordeste, do qual o senhor faz parte, né? Qual a finalidade dele? Bem, Álvaro, o Consórcio Nordeste, ele foi criado em 2019 por todos os governadores todas as assembleias legislativas aprovaram um projeto de lei que permite e ratifica a presença dos governadores e dos respectivos estados dentro desse consórcio. Esse consórcio foi criado em 2019, mas os governadores do Nordeste, eles já se reúnem sistematicamente desde 2003. Então, isso não é uma invenção recente. Todos os anos, pelo menos 3, 4 reuniões aconteciam envolvendo os governadores para trocar informações, discutir temas comuns à região Nordeste. Eu mesmo participei de uma reunião em 2015 no Piauí, acompanhando o governador Renan Filho. Naquela ocasião, por exemplo, o tema da ciência, tecnologia e inovação era um tema de pauta da reunião dos governadores. Então, quando foi em 2019, criaram essa figura jurídica e institucional chamada Consórcio dos Governadores do Nordeste. E esse consórcio é importante, Álvaro, porque ele vem, de certa maneira, ocupar um espaço esse que já foi ocupado no passado pela Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Nordeste, a SUDENE. Então, nós temos uma região que é praticamente um país, não é? Se você juntar alguns países da Europa, a Europa Central é praticamente o tamanho do Nordeste, uma população enorme, um PIB muito considerável e potenciais econômicos e problemas sociais de toda ordem. Então, esse é o Consórcio Nordeste e tem funcionado muito bem. Agora, em razão da pandemia, da Covid-19 e também pela ausência, é bom que se frise, pela ausência de uma coordenação federal e também pela ausência da presença de um corpo técnico científico auxiliando uma possível coordenação federal, os governadores se reuniram e sugeriram a criação desse comitê científico do Consórcio Nordeste, que tem por finalidade estudar o problema, não necessariamente os membros do comitê eles vão estudar, mas os membros do comitê eles articulam toda a sociedade acadêmica e científica da região, do país e de outros países, para poder entender o problema da pandemia, saber quais são as profilaxias que estão sendo trabalhadas, as terapêuticas, o que há de mais avançado em termos de produção e estudos sobre vacinas, sobre medicações, e também como as secretarias de saúde municipais e estaduais podem enfrentar isso com base, é claro, em planejamento, em ações epidemiológicas e sanitárias. Então, o Comitê Científico ele tem esse papel de tentar orientar os governadores dentro desse problema que é de ordem mundial e ataca o Brasil de maneira muito diferenciada. E também atinge o Nordeste de maneira diferenciada. Então, através de boletins científicos, que praticamente toda semana é lançado e publicado um boletim científico, os governadores, o comitê científico, ele recomenda, faz recomendações aos governadores, né?
Então nós já estamos no 8º boletim e, claro, cada boletim teve um tema importante, se reforçou temas anteriores. Os governadores leem esses boletins, discutem, inclusive, com o comitê científico através dos seus coordenadores, que é o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Sérgio Rezende, e o neurocientista conhecido mundialmente, Miguel Nicolés. Então esse é o comitê científico dentro do consórcio Nordeste que tem essa história. Certo. Eu particularmente acho muito interessante se trabalhar em consórcio. Inclusive, sou incentivador dos consórcios entre os municípios. Eu acho que isso funciona bastante. E achei muito interessante essa questão do Nordeste, porque tem alguns casos, né, que são parecidos na nossa região e que fica muito mais forte que um governador indo fazer uma solicitação, uma coisa, e um grupo, né, um consórcio tem muito mais força. Então, eu sou muito favorável aos consórcios, inclusive incentivo que eles aconteçam também nos municípios. Mas, Correto. Professor Fábio Guedes, a situação de Alagoas, né, comparando aí com os outros estados do Nordeste, como é que está hoje a nossa situação? Bem, Álvaro, é o seguinte, o Nordeste, ele teve dois momentos, dois momentos iniciais. Quais são os dois momentos iniciais? Foi o processo de contaminação, ou seja, o inimigo chegou ao Nordeste pela costa, e pela costa ele chegou pelos aeroportos. Então, os dois principais aeroportos onde o inimigo chegou ao Nordeste foram os aeroportos de Fortaleza e o aeroporto de Recife. Por quê? Porque são dois aeroportos com maior volume de voos do Nordeste, inclusive voos internacionais. Tem uma quantidade de voos maior do que Salvador. Daí, então, o vírus se espalha pela cidade de Fortaleza, pela cidade de Recife, e vai percorrendo todo o Nordeste pelas vias rodoviárias. A gente percebeu um estudo espetacular com parceria da Universidade de São Paulo, que o processo de crescimento dos casos confirmados, né, os casos de Covid-19, eles vão crescendo e obedecendo os principais eixos rodoviários do Nordeste. É muito interessante isso. Então, Alagoas, de certa maneira, ficou um pouco isolada até então. O maior risco para Alagoas estava com a fronteira com Pernambuco. Se a gente for olhar o mapa, Álvaro, parece que o vírus ele não atravessa o Rio São Francisco, né? E que pese Sergipe está estourando os casos lá, de casos confirmados, mas ele não atravessa o Rio São Francisco. Então, o nosso grande problema era a capital de Alagoas, Maceió, porque, quer queira ou não, ele começou a se espalhar o vírus a partir dos bairros mais nobres, onde os moradores desses bairros tinham viajado para o exterior, pela via de Recife, por exemplo, não é? Ou então São Paulo, Recife, e também porque essas pessoas elas trafegam muito mais pelo Nordeste, pelas vias rodoviárias. Tá? Então, a nossa preocupação maior era com a fronteira de Pernambuco e a capital de Alagoas. A partir de então, a gente observa no mapa que ele atinge Maceió e a região metropolitana vai crescendo muito, e é nesse sentido que até ontem, por exemplo, nós temos em Maceió quase 7 mil casos confirmados de Covid-19, confirmados, tá? E ele vai se espalhando pelo interior, e o interessante é que em Alagoas ele vem pela região sul, né? Ele vem pela região sul, Marechal Deodoro, São Miguel dos Campos, Jequiá, Coruripe, entra Junqueiro, entra por Teotônio Vilela, São Sebastião e chega a Arapiraca. Esse é o roteiro do vírus em Alagoas, Álvaro. Na parte norte, o principal roteiro é Maragogi, Porto Calvo, São José da Laje e Palmeiras dos Índios, ou seja, bem próximo dos principais focos de Pernambuco. Então, essa é a dinâmica da pandemia da Covid-19 no território alagoano. E aí, São Miguel dos Campos é preocupante porque a sua proximidade a Marechal Deodoro, tá certo? Proximidade a Jequiá, por exemplo, é uma rota, digamos assim, né, de passagem de muitas pessoas,
E por isso que São Miguel dos Campos só perde para Arapiraca e Maceió em Marechal Deodoro em confirmados, tá? Em óbitos não. Por isso que São Miguel dos Campos merece uma atenção muitíssimo especial. O senhor deu assim um esclarecimento que para mim, a gente traz todos os dias esses balanços, né? Eu trago o balanço de Alagoas logo na abertura do nosso programa. Depois eu trago esse balanço de cada município aqui da nossa região, São Miguel, Campo Alegre, Boca da Mata, e a gente estava vendo e percebendo a dificuldade de Jequiá da Praia. Então o senhor deu um esclarecimento aí muito interessante para mim, que estou sempre pesquisando, de como chegou a Alagoas, né? Através de Recife, por causa do aeroporto, e através de Fortaleza. Por que Fortaleza é aquele estouro, né? Por que Fortaleza hoje é um dos estados que preocupa tanto, né, no nosso país? Então a explicação foi excelente, porque esse vírus ele veio de fora, ele veio para o aeroporto. Agora, quando ele passa a ser o vírus transmitido comunitariamente, aí é que há esse espalhamento, vamos chamar assim, no nosso estado. A gente acompanha também aqui o mapa de Alagoas, né? E até ontem a gente tinha 2 municípios que ainda não tinham sido atingidos. Hoje nós só temos um, só o município de Mata Grande. Então também isso chega ao médio e alto sertão. Isso também preocupa, mesmo a gente vendo que a Bahia não está transmitindo muito para a gente, mas isso preocupa também ao governo do estado? Claro que preocupa, Álvaro, porque no caso, veja, você tem inclusive que ter estratégias diferentes. Por quê? Quando você tem, por exemplo, cidades que têm até 10 casos, até 50 casos, as autoridades médicas locais, prefeituras, com o apoio do governo do estado, podem muito bem, rapidamente identificar os casos confirmados e isolar essas pessoas, né? Então, isolando-as, você não permite com que haja uma proliferação do vírus, que é bem diferente da estratégia, da tática para se combater o vírus em cidades como a região metropolitana de Maceió e essas que têm mais de 100 casos, por exemplo. A estratégia é completamente diferente, né? Você tem uma ideia, e o seu ouvinte, seu espectador, esse vírus ele tem uma capacidade de reprodução em cada pessoa contaminada, ela pode contaminar até 3. Por isso que o isolamento social é muito importante, isolar as pessoas em municípios pequenos, onde tem poucos casos, porque se você isolar essas pessoas, entendeu? Então elas vão deixar de contaminar 2, 3 pessoas. Então você diminui a taxa de reprodução do vírus até ficar 1 para 1, por exemplo. Então 1 para 1 já é uma taxa espetacular e a gente não precisa ter tanto medo. Agora, quando as pessoas, a pessoa que está contaminada ou é assintomática, que não sabe que está com o vírus, começa a andar pela cidade, ele contamina todo mundo, né? Contamina com todo mundo. Porém, é claro, né, vão ter pessoas que vão contrair o vírus e não vai nem saber. Porém, vão ter pessoas que têm outros problemas de saúde, têm imunidade baixa, vai contrair o vírus e vai sentir inicialmente características muito próximas a uma gripe, porém não é uma gripe, ele vai invadindo, vai tomando os pulmões, e tem uma consequência de trombose muito forte nos pulmões, e aí as pessoas de repente quando se veem estão sem o paladar, sem o olfato, as pessoas estão cansadas, ou seja, não conseguem respirar direito, aí acha que aquilo é uma gripe. Quando vai procurar o atendimento médico, né, já é tarde. Então, por isso, é claro, a população vai ser contaminada muito fortemente. Porém, uma pequena parcela, né, vai ter casos mais sérios, porém, mesmo sendo pequena, o sistema de saúde, Álvaro, não tem condições de atender. Então, ocupação, né? Pois é por isso que o combate a essa pandemia exige da sociedade, Álvaro, solidariedade, cooperação, amor ao próximo. Por quê? Porque mesmo você não precisando do leito de UTI, mas o seu primo pode precisar, o seu tio pode precisar, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, entendeu? Então, mesmo sendo poucas pessoas no universo da população que vai precisar de leitos de saúde,
não dá conta a quantidade, a oferta de leite de saúde. Esse é o grande problema desse vírus. É o colapso, né, que a gente está vendo já acontecer aí em algumas cidades, em alguns estados, né? E aí o médico tem que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Então, isso é uma coisa realmente muito triste. No mundo, Álvaro, não tem sistema de saúde que dê conta. No mundo. Não estou falando só Brasil. No mundo não teve sistema de saúde que pudesse absorver a quantidade de pessoas que precisavam de leitos de hospitais e na rapidez que eles precisam. Olha, vou dar uma ideia, um exemplo. Ontem eu fiquei sabendo do falecimento de um presidente de uma fundação de amparo à pesquisa do Mato Grosso. Faleceu ontem, para minha surpresa. Eu falei com ele sexta-feira. E ele morreu ontem. Ele estava bem sexta-feira. Veja que em menos de pouco tempo, cada hora, cada minuto é muito importante. E cada vez mais se aproxima mais da gente. A gente começa a perder amigos e parentes, né? Então, a grande dificuldade, e eu acho o seguinte, quantas vidas foram salvas graças ao isolamento? Então, se a gente tem seguido o que o presidente da República, por exemplo, pregava, né, que era a abertura, não precisa de isolamento, eu imagino quantos óbitos a gente já estaria no nosso país. Ainda bem que isso foi para os governadores e para os prefeitos, e eles tiveram essa consciência, né? Tiveram seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde da importância que é o isolamento. Eu gostaria de trazer também, professor Fábio, um assunto sobre a barreira sanitária. A gente viu que o governo do estado ele fez as barreiras sanitárias nas divisas, né? E alguns municípios têm feito isso. A gente tem resultados positivos. Essa semana nós recebemos aqui no programa a prefeita de Campo Alegre, Pauline Pereira, fez um trabalho muito forte lá, de barreira sanitária, para você entrar na cidade, aqui é muito próximo, eu tenho familiares lá, filhos, netos lá, para eu entrar na cidade, todo mundo me conhece, mas eu respondo um questionário todas as vezes, e a gente vê lá que o resultado, ele está diferenciado, tem um número menor. A gente vê Boca da Mata também, tivemos o prefeito ontem de Boca da Mata aqui no nosso programa, também tem barreira sanitária, Teotônio Vilela, Anadia, algumas cidades fizeram. São Miguel dos Campos, né, como o senhor falou, está com um número muito grande de pessoas contaminadas. Nós não temos aqui, não foi feito aqui, uma barreira sanitária. Qual a importância que o senhor acha, e nas discussões que vocês tiveram nesse comitê, das barreiras sanitárias? Veja, Álvaro, eu vou comparar a barreira sanitária com o supermercado. Eu tenho ido aos supermercados aqui para abastecer a casa. Então, quando eu chego no supermercado, eu tenho uma barreira. Tem uma pessoa que vai higienizar minha mão com álcool, tá? E vai higienizar lá onde você pega no carrinho, né? Lá no negocinho do carrinho, tá? E eu estou de máscara. Então, quando eu entro de máscara, com a mão higienizada e o carrinho higienizado, o que é que significa lá dentro? Significa que eu posso manusear qualquer material, não é? Estando de máscara, então eu não vou estar contaminando ninguém. E ninguém vai estar sendo contaminado. E ninguém que foi higienizado na frente está levando o vírus para dentro. Porque está de máscara, não está passando o vírus pela máscara, a não ser que a máscara seja uma máscara muito ruim. Não é? Seja um material péssimo. Mas você reduz muito a violência de transmissão do vírus. Então, essas barreiras sanitárias são extremamente importantes. Agora, claro, como é muito mais complexo, né, uma barreira sanitária onde você tem que fiscalizar automóveis com pessoas dentro do que uma pessoa entrando no supermercado, a diferença é muito grande. Porém, né, isso contribui para diminuir a violência de transmissão do vírus. Então, eu parabenizo a prefeita de Campo Alegre, a prefeita Pauline, pela essa iniciativa. É uma cidade relativamente fácil de você controlar o fluxo de pessoas saindo e entrando, né? Eu posso dizer também, Álvaro, que se o governo estadual não tivesse limitado também o transporte intermunicipal, eu acho que Alagoas já tinha, por ser um estado pequeno, e temos uma capital muito próxima de todo o Agreste e Sertão, Alagoas hoje estaríamos vivendo um caos generalizado. Verdade, verdade mesmo. Inclusive, em Campo Alegre, os carros também são desinfetados, né? A gente passa, cai um produto nele, passa em todo o carro. Eu acho que isso também
É Isso. interessante que aconteça, né? Porque é como você diz, aí está protegendo. E o acompanhamento, viu, professor Fábio? O acompanhamento das pessoas que vêm de fora. Boca da Mata, que foram as duas cidades que nós conversamos, e Campo Alegre, nessas duas cidades, as pessoas que vêm de fora, elas passam por uma quarentena. Você Sim. vem de outro estado, você vem de São Paulo, do Rio, qualquer estado que você vier, você entra, é identificado na barreira sanitária, é passado para o pessoal da saúde, que fica com o número do telefone e fica monitorando aquela pessoa que veio de fora durante 14 dias. Se em 14 dias essa pessoa, e outra, é medido a temperatura também, né? Então, se essa pessoa não tem nenhum sintoma, aí tudo bem, está liberado. Mas a gente tem, inclusive, nos boletins deles, dizendo assim, alguns dizem viajantes, né? Que estão sendo acompanhados. Quantos tem? Eu acho que ontem, parece que era 126 em uma dessas duas cidades, 126 pessoas que vieram de fora e que estão sendo acompanhadas também, isso é muito importante. Mas, professor, continuando aqui, nós estamos conversando com o professor Fábio Guedes, ele é diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, a FAPEAL, e ele é o representante do governo do Estado no Comitê Científico do Nordeste, no Consórcio Nordeste. Professor, a gente quer agora saber, existe a possibilidade de algumas cidades do nosso Estado ter que decretar o lockdown, ou seja, o fechamento total de suas atividades, ou bem mais duro do que é hoje? Veja só, Álvaro, é uma boa pergunta isso. O comitê científico, ele observa, e claro, isso também tem sido padrão em outros países, padrão também no Brasil, observa duas variáveis reais. Quais são as duas variáveis reais? A quantidade de leitos de hospitais disponíveis, aí você tem leito de UTI, leito clínico e leito de enfermaria, né? E o crescimento do número de óbitos de pessoas infectadas. Mesmo que o número de pessoas infectadas não seja o real, porque a gente sabe que tem muito mais gente infectada do que o número que é divulgado. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, não tem insumos, produção de insumos para fazer teste em massa. Isso é uma vergonha, né? Então, como você não conhece a população total contaminada, então nós temos duas variáveis importantes, número de óbitos e número de leitos hospitais, tá? Então, se o número de casos confirmados, mesmo com seus problemas, cresce assustadoramente, o número de óbitos vai crescendo também. E você tem um número de ocupação de leitos de hospital, ele crescendo, chegando ao momento em que você vai ter pessoas que vão morrer porque não vão ter nem condições de entrar no hospital, aí o que é que acontece? O comitê recomenda medidas de isolamento muito mais rígidas, que é chamada lockdown, né? Então, no último boletim, observando, né, a quantidade de leitos sendo ocupados em hospitais públicos e filantrópicos do Estado, observando a curva de crescimento de casos confirmados. Olha só, que praticamente casos confirmados é só uma porcentagem, uma fração do que possamos imaginar. E o número de óbitos, então nós recomendamos, né, medidas muito mais sérias e rígidas em Arapiraca e em São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos, como eu falei para você, Álvaro, em termos de casos confirmados, ela só perde para Marechal Deodoro. Então você tem Maceió, Arapiraca, Marechal Deodoro e São Miguel dos Campos. Tá? E, então, quer dizer, Arapiraca e São Miguel dos Campos são duas cidades que hoje têm alto nível de proliferação do vírus. No caso de São Miguel, você tem o que ainda? 4 óbitos até ontem, tá? Mas essa proliferação de casos confirmados, que pode ser uma fração somente. 9 já, né? 9 óbitos. Já são 9 óbitos. Pois é, olha só. A última que eu tinha era, até anteontem era 3. Né? Já são 9. Então significa dizer o seguinte, precisamos nos preparar porque muito mais gente vai precisar de leito de hospital. E São Miguel dos Campos certamente não vai dar conta da quantidade de demanda. Né? Já não dá hoje, viu, professor? Não dá. Já não dá hoje. Hoje a Santa Casa, há vários dias, né? Ela está aí com as UTIs e com os seus leitos ocupados, né? Porque não são só pessoas de São Miguel dos Campos que vêm para cá. Sim. São pessoas também de outra região. O que ajudou muito foi o governador ter aberto em Campo Alegre mais 60 leitos, né?
Isso. Tem um nome de polo. Aquele polo está ajudando muito, porque aquele polo também está recebendo pessoas de várias outras cidades. Isso. Né? Se não fosse aquele polo, a gente estava com mais dificuldade ainda. Então, São Miguel hoje, né? E outra coisa também, que o senhor colocou aí hospitais filantrópicos e até particular. Você pode ter um plano de saúde, você pode ter um excelente plano de saúde e não ter vaga para você ir. Você morreu, passar por mais dificuldade, né? Isso é que realmente preocupa bastante, né, professor? Não, antigamente, né, Álvaro, as pessoas mais ricas em Maceió, quando tinha um problema de saúde sério, pegavam um avião e ia para São Paulo. Com essa pandemia não tem isso não. O cara pode ser podre de rico, ele pode ter avião particular, mas ele não sai, se ele sair para qualquer parte do mundo, ele não tem como entrar em hospital. Uhum. É uma coisa, imagine quem não tem condições. Né? Agora, só complementando o que você falou, é importantíssimo que em São Miguel dos Campos tenha-se a população se conscientize, as autoridades públicas também se conscientizem, que é preciso as pessoas ficarem mais em casa. Eu sei que tem dificuldades as maiores, imensas, que é pessoas morando numa casa pequena, muita gente, muita criança, não dá para se concentrar, não dá para dormir, nada. Mas, pelo menos, né, que as pessoas fiquem juntas em casa ou, né, saiam muito menos, ou se sair, não saia para, né, circular num raio de distância maior. Né? Porque além de você não ter leitos de hospital suficientes, tanto em São Miguel como na capital, você tem um problema sério, Álvaro, que é o de transporte. Transporte. Né? Olha, eu estava conversando com o diretor do hospital universitário e ele me contando que bloqueou uma vaga de UTI para um paciente que vinha do interior, não estou lembrando da data agora, por 24 horas. Tá? Por problemas de transporte, essa UTI ficou bloqueada, porque você não sabia que hora ia chegar o paciente, ficou bloqueada por 24 horas, ou seja, deixou de atender um outro paciente, tá? E quando o paciente chegou, Álvaro, ele passou 40 minutos na UTI e faleceu. Não é? Ou seja, é muito importante que as pessoas se conscientizem. Você mesmo às vezes tendo leite disponível para você, o transporte também pode atrasar e 1 hora, 2 horas, 3 horas poderia salvar a sua vida. Né? Então é isso, é uma crise séria. E não tem vacina. É bom que a população se conscientize do seguinte: não existe vacina. Se não existe vacina, não existe remédio para você se precaver. Só existe remédio para o quê? Combater as consequências do vírus. E a cloroquina e a hidroxicloroquina já foi banida dos protocolos da Organização Mundial de Saúde. Não serve, porque ela tem um elevado nível de letalidade, ou seja, ela pode matar principalmente o grupo de pessoas que tem problemas cardíacos, que são, esse grupo, é o maior grupo atingido pela Covid. Então, seria o quê? Você acelerar a morte do maior grupo que é atingido pela Covid, que é o grupo de pessoas hipertensas, tem problemas cardíacos, diabetes e pronto. Então, a gente vê aí, pela essa explanação sua e de tantos outros profissionais aí da área que estão trabalhando diretamente com isso, que estão preocupados com isso, que o isolamento é importantíssimo. Ele pode ser chato, ele pode estar prejudicando economicamente a nossa cidade, a nossa região, nosso estado, nosso país, né? Mas o isolamento ainda é a grande saída. E a máscara também, né? A gente não esquece, se você realmente precisa sair, precisa se deslocar, e use a máscara, né? Porque ela está ali protegendo e protegendo também as outras pessoas. E se você puder, fique em casa. Professor Fábio Guedes, a gente agradece bastante a sua entrevista, foi muito esclarecedora. Muito obrigado. As portas do programa Tribuna Livre estão abertas aqui para outras oportunidades, outras ocasiões. Né? Em breve o senhor vai ter outros boletins, né? Esses boletins já é o 8º, né? Pelo que eu vi, é o 8º boletim aí desse comitê científico. Sempre que tiver alguma novidade, entre em contato com a gente, vai ser um prazer muito grande recebê-lo. Então, que o senhor possa aí concluir, fazer aí a sua conclusão da nossa conversa, da nossa entrevista de hoje. Álvaro, eu gostaria muito de agradecer você pela oportunidade de estar no programa Tribuna Livre, da Rádio Atlântica FM São Miguel dos Campos. É um sucesso de audiência, né? Tem uma ampla cobertura.
Para mim também é uma satisfação conversar com a população alagoana, tentar ajudar a informar melhor, mostrar os riscos e perigos dessa pandemia. E eu tenho certeza, numa visão bem otimista, que se cada um colaborar, nós vamos passar por essa crise, mais rápido do que se a gente não colaborar, né? E para quem quiser, Álvaro, acessar os boletins, a página do Comitê Científico na internet, é comitêcientífico-ne.com.br. Então, comitêcientífico-ne.com.br. Então era isso, agradeço bastante, estou à sua disposição em qualquer outro momento. Muito obrigado, tudo bom, obrigado aí a participação. Tivemos a participação do professor Fábio Guedes, ele que é diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas. E é representante aí do Comitê Científico do Nordeste. Então a gente agradece aí a participação dele, muito esclarecedora. Agora são 9h01, nós vamos para o intervalo, porque daqui a pouco a gente tem que se divertir um pouco também, né? A gente fala de tanta coisa, tantos problemas, né? Tantos enfrentamentos. Então a gente vai receber hoje aqui